Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos ao momento de ser ministrados pela palavra do Senhor. Pergunta assim para o seu irmão: você está feliz com Jesus? Agora pergunta assim para ele: Jesus está feliz com você? Só para refletir, né, irmãos? Glória a Deus. Queridos, às vezes parece bobeira aí, né? Da nossa cabeça, das nossas coisas. Mas essa reunião que nós fazemos aqui, que é o culto também, na hora que nós nos reunimos em nome de Jesus, se torna um momento espiritual. Amém? Toda vez aí é raro às vezes que eu ministrei aqui sem a presença da liderança, mas confesso que é diferente. Amém? Eu gostaria que você estendesse as mãos para cá, que você orasse pela minha vida, que você orasse pela sua vida, para que Deus realmente venha ministrar ao nosso coração, amém? Sei que tem pessoas aqui que precisam dessa palavra e que nada venha impedir o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Erga suas mãos, vamos orar. Pai, em Teu nome aqui estamos, ó Deus, sabemos que o Teu nome é poderoso, que o Senhor é suficiente, a Tua presença é maior do que o nosso inimigo, a Tua presença é mais gostosa que o pecado. Senhor, que nada venha nos atrapalhar, Senhor, que nada venha nos interferir, pensamentos, preocupação, ansiedade, tudo aquilo, ó Deus, que vem para roubar essa palavra, essa semente que venha a ser ministrada nas nossas vidas, que realmente venha dar fruto no nome do Senhor Jesus, Pai. Eis aqui a Tua igreja reunida para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Igreja do Senhor, Deus me deu uma palavra, na verdade essa palavra e essa direção, desde aí do final do ano passado, né, Deus colocou no meu coração, até mesmo durante um culto aqui, né, e eu quero estar aí trazendo, né, transmitindo para vocês. Obrigado, viu? E o tema da nossa mensagem é aguenta firme. Fala aí pro seu irmão, aguenta firme. Amém. Vai falar, puxa, mas começou o ano agora, eu tô todo empolgado, né? Eu tô indo para cima, né? Enfim, mas a nossa caminhada, a nossa jornada aí, tanto com Cristo, na nossa vida fora aí, temos muito a percorrer, amém? E nós temos que aguentar firme até o final, em nome de Jesus. E a vida, queridos, ela nos bate, né? A vida, ela não é uma moleza 100% aí para ninguém, amém? Não importa a estrutura familiar que a pessoa tem, o saldo na conta, todos nós, querido, por melhor que seja o ambiente em que nós nascemos, a cidade, o país, nós vamos passar por lutas, né, por dificuldades, por tempestades na nossa vida. E nós precisamos estar firmes aí para suportar, né? Senão a gente não chega lá. E não sei você como foi aí vamos o exemplo aí, falar primeiro aí da nossa vida cristã, mas não é só focado nisso essa palavra. Não sei como foi o início da sua jornada, né, da sua caminhada com Jesus, em qual ministério você se converteu, qual cidade, quantos anos você tinha, se da sua família foi só você, enfim, né? Mas a minha começou bem cedo, né? Comecei ali, eu tinha 12 anos de idade, e uma coisa assim que eu sentia falta, né, no início dessa caminhada com Deus, também era ter a minha família pisando junto ali comigo na igreja. Confesso assim que, tanto assim nos primeiros dias, meses, podemos dizer assim que
é tão bom, né, que quando a gente aceita Jesus, a gente está vivendo aquele momento, né, tão gostoso na nossa vida, parece ali que a gente aproveita tanto que parece que não sente falta de nada, né? Mas aí vai vindo, né, a reflexão, na igreja, né, sempre ministrando que nós temos que ganhar vidas, ganhar a nossa família, enfim, né? Então foi algo assim que eu tive que aguentar firme, né, no início ali da minha caminhada com Deus, amém? Né, eu sendo jovem, né, mas glória a Deus, né, Deus foi muito bom, né, eu conheci muitas pessoas boas que me ajudaram e me ajudam até hoje, né, fiz parte de um life group, passei no encontro com Deus, me batizei, fui instruído, né, como eu disse, tive ali amigos que me conduziram e que me ajudaram a suportar isso aí, amém? Porque apesar de, né, nós acertarmos a Jesus e Ele ser o Senhor das nossas vidas, e Ele ser o Deus Todo-Poderoso, ainda nós temos as nossas lutas internas, né, os nossos desejos, e eu ali por ser muito jovem, né, às vezes deslizava em alguma coisinha ali, né, por falta dessa resistência, às vezes de uma instrução ali dentro de casa, né, enfim, né, estou citando aí um exemplo, né, de algo assim que eu tive que suportar, né, que eu tive que aguentar firme, né, e Deus tenha me ajudado, tem me preservado na presença dEle até hoje, né, para a glória e a honra do nome dEle. E não sei você hoje, né, o que você está passando, que você precisa aguentar firme, tá? E o texto aí que eu quero ler é um pouquinho extenso, nós vamos ler aí Atos 27, do 20 ao 44, e depois nós vamos, durante a ministração, falando aí de alguns versículos que eu destaquei aqui. Atos 27, 20, 44, fala sobre uma viagem aí do apóstolo Paulo, que diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer.
E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre e se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, fixa a proa. Ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e salvasse em terra. E os demais, uns em tábuas, outro em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Texto extenso aí, mas resumindo um pouquinho, Paulo inicia aqui essa viagem não muito boa, né? Já começa por ser num navio, né? Era o avião deles ali na época, né? Era o ônibus, era o transporte que eles tinham no momento. E Paulo estava ali injustamente como um prisioneiro, né? E por que ele estava como prisioneiro? Ele estava a caminho de Roma, né? Para ser ali interrogado, julgado com César, né? Do motivo dele estar como prisioneiro, de acusações ali de pregar contra as leis de Moisés, de profanar o templo, enfim, né? E ali o César, que era tipo assim o Alexandre de Moraes da época ali, falou: ó, tem tantos dias para se justificar, né? Tô brincando, mas ele tinha que estar lá para ser julgado, né? Para ver o que Paulo estava fazendo, qual seria a condenação dele, né? Mas diante disso, diante dessa questão, também tinha o propósito, amém? Deus queria que ele estivesse ali, né? Paulo, na hora que ele, mesmo ele estando ali como prisioneiro, nesse momento, nessa passagem, ele ainda levanta a voz dele, né? Ele falou: ó, melhor a gente não ir, conforme a gente leu aqui. Essa viagem aí vai ser tenso, né? Porque assim como diz já no versículo 20, o primeiro que a gente leu, né? Que havia já muitos dias sem sol e sem estrelas, né? O tempo estava fechado, estava, né, visivelmente ali aos olhos humanos ali, né, que não era um bom sinal. E Paulo falou: ó, vai ser ruim para o navio, vai ser ruim para as pessoas, enfim. Mas ele estava como prisioneiro, tipo: Paulo, beleza, fica na sua, entra aí e se embora, né? E eles foram. E como eu disse, mesmo tendo essa questão dele estar como prisioneiro, dele estar sendo julgado ali por ter incomodado as leis, né, os fariseus, os religiosos ali da época, Deus também queria que ele estava ali, né? E na nossa vida temos esses momentos também, né? E teremos mais momentos, né? Aquela fala tão conhecida de Jesus, né? Que fala: no mundo tereis aflições, né? Como eu disse, não importa a família que você nasceu, não importa a igreja que você está, o pastor que você tem, o emprego que você tem, teremos dificuldades, né? Teremos que entrar em alguns navios em que o tempo não está muito favorável para fazer aquele trajeto, mas eu e você precisamos aguentar firme, amém? Né? E como Paulo olhou para o tempo
que estava ali, né, para a previsão do tempo, porque quando fala que sem sol, sem estrelas, isso também fazia parte da direção das pessoas ali da época, né? Eles não tinham o GPS que a gente tem hoje, né? A tecnologia, enfim. Então eles estavam até mesmo sem uma direção, né? Eles estavam num momento ali muito complicado, muito complexo. Paulo alerta, mas nada adianta, né? Então havia há muitos dias, né? Em outras traduções fala havia muito tempo, nem sol, nem estrelas, né? E na minha vida, na sua vida, tem esses muitos dias também, tem esse muito tempo, né? Que talvez você não recebe aí uma boa notícia, né? Que talvez há muito tempo que você não consegue fazer uma viagem, porque está sempre ali financeiramente, né? Dizendo, está mais enxuto, está mais apertado, enfim, tem muitos dias sem sol, sem estrelas na nossa vida, né? E esse momento é que quando a esperança humana parece que ela se perde, né? Parece que a gente vê e só vê as coisas ruins, né? Só vê aquele momento difícil, né? E essas tempestades, né, que eles passaram ali, quais são hoje, assim também, as que mais querem pegar o crente? Aquelas tempestades internas, querido, né? As tempestades, elas trazem aí, nós podemos tirar boas vantagens dela também, né? Como diz aquela frase lá que mar calmo nunca fez bom marinheiro, amém? Né? Num marzinho tranquilo ali, né? Só de boa, não vai fazer você um bom marinheiro, né? Uma pessoa forte nessa terra, né? Mas tem tempestades e até conflitos na nossa mente que nos impedem de viver o melhor de Deus para as nossas vidas, né? E quais são assim esses conflitos? Um exemplo aí entre a sabedoria e a preocupação, né? Ficamos divididos muitas vezes aí nesses momentos difíceis entre a sabedoria e a preocupação, né? A sabedoria ali no fator de realmente se apegar à palavra de Deus, de confiar, né? De viver as coisas ali, mesmo num momento difícil, mas com o coração calmo, frio, às vezes em meio ali àquele calor humano da tempestade, né? E a preocupação, puxa, será que é aqui mesmo que eu deveria estar, né? Puxa vida, será que eu realmente estou nessa embarcação, estou no destino certo, né? Não tem rumo nenhum, não tem, que negócio é esse que eu estou passando, né? E a gente fica nessa divisão na nossa mente, né? Nessa tempestade entre a sabedoria, entre a preocupação. Qual a outra também? Entre a gratidão e a reclamação, né? De ser grato ali, tá difícil tal, mas Deus tem te abençoado, Deus tem te alimentado, né? Deus tem prosperado você em muitas coisas, né? Mas a reclamação parece que anula aquilo também, né? Nós estamos passando, eu estou passando, a empresa, verdade, eu não, né? A empresa está passando lá que eu trabalho por várias mudanças, né? Está enxutando bastante, né? Várias áreas, enfim, né? Aí vai levantando aquela preocupação, né? Na mente ali das pessoas, é automático, puxa, será que vai ter mais, né? Será que, enfim, né? Mas a gratidão tem que fazer parte da minha vida e mesmo a esses momentos, amém? E às vezes ali eu me apego também, né? Reconheço, não sei se você é assim, mas às vezes reclamando ali, né? E assim como Paulo, ele viu que não era uma questão boa, às vezes no que nós estamos reclamando realmente não é uma situação boa que nós estamos vivendo, de fato, né? Mas nós queremos abrir a nossa boca, né, para reclamar, para, né, só ver o lado ruim e ainda acaba contaminando as outras pessoas, né? Então, tem um exemplo ali, esses dias eu estava lá fazendo um follow-up lá no
no setor de suprimentos, controladoria e tal, e encontrei um rapaz que eu trabalhava lá em outra área da empresa, né, antes de estar nessa área atual que eu tô hoje, né, e encontrei e falei, rapaz, conversa vai, conversa vem, falei, vi que fulano saiu, né, lá da área e tal, foi para um cargo melhor lá em outra empresa e tal, né, ele falou, rapaz, é verdade, né, foi para um cargo melhor e tal, mas, ele falou assim, mas fulano não para de mandar uma mensaginha lá pro coordenador da área, querendo voltar, né, às vezes vivia ali reclamando da situação que vivia, não, eu preciso sair daqui, eu preciso meter o pé desse barco aqui, né, e fulano saiu lá, né, infelizmente aí não está vivendo um negócio tão bom, né, na vida dele, né, talvez faltou ali, né, a direção, né, a sabedoria, enfim, né, e por fim também ontem fui ao mercado e aí encontrei outro companheiro, né, que não era da mesma área, era de outro setor, mas ele saiu da empresa que eu trabalho e foi para outra, né, ele falou, né, não tá tão ruim e tal, e aí até ele falou assim, mas eu voltaria, né, não nessa área aí que eu tô, tal, né, foi meio orgulhoso, né, mas eu voltaria, né, o horário lá da empresa é bom, tem a refeição, tem o transporte, tem, né, então, viu ali o momento, as coisas, né, a ser grato, talvez na hora que saiu daquele barco, né, saiu daquela situação. Não estou dizendo, né, que você não pode mudar, que você, né, não pode desejar o melhor para a sua vida, né, misericórdia, né, Deus ele quer que a gente, né, viva bem, que a gente viva o melhor dele nessa terra, mas no barco que você está hoje, eu sei que aí talvez está numa situação complicada, né, não tem estrela, não tem sol, não tem nada aí que te faça, né, dar algo bom, mas para de reclamar, amém? Porque às vezes aquela reclamação vai enchendo você e vai fazer com que você tome aí decisões, né, que não serão bênção para a sua vida, amém? Outra coisa aí, a última aqui que a gente fica às vezes dividido na nossa mente, é entre a culpa e a fé. Eu tô nessa situação ruim aqui que eu tô agora, nesse momento que eu não tô, né, tão feliz, tão motivado, tão alegre a continuar, porque eu era um tranqueira, né, porque eu era assim, assado e tal, e aquela culpa fica alimentando você, como se aquele momento ruim, né, fosse só as consequências, né, dos seus pecados, das suas decisões incorretas, e anula e diminui a fé de você estar vivendo algo bom, hoje e futuramente também, amém? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Quando nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aí já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Talvez tem coisas aí que realmente nós vamos colher, mas não fique se culpando, querido. Lança sobre ele e tenha fé que aquela situação difícil vai mudar numa situação de bênção, de melhoria para você, para sua família, no nome de Jesus, amém? Não deixa Satanás ficar jogando as culpas aí e achar que você vai viver nesse barco aí para sempre, né? Durou bastante aqui a viagem de Paulo, né? Diz a palavra aqui já no 14º dia, então uns 14, 15 dias aí, durou essa viagem aqui nesse navio, é muito dia, né, dentro de um barco, né, e como diz aqui, 276 pessoas, era muita gente, né, era os nossos 2 cultos aqui no domingo, juntando os 2 cultos, né, então pensa aí numa situação, num momento difícil, que Paulo estava, mas ele chegou até o final, amém? Então, não perca a esperança, querido, mesmo que você olhe para o céu, não vê nenhuma estrela, de dia o sol está coberto aí pelas nuvens, continue tendo esperança que essa situação, que esse momento vai passar no nome de Jesus. Versículos 22 ao 24, diz, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha só, então em meio àquele momento difícil que Paulo estava, que ele tinha visto lá no início que não ia ser uma situação muito boa, Deus fala com ele na tempestade. Amém? Deus manda um anjo, né, a falar ali com Paulo. E aí eu te pergunto, querido, nessa tempestade, nesse momento aí difícil, né, que a onda é forte e bate, e ela faz o som, né, e quando até a mesma palavra de Deus diz, né, que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, né? Pensa aí um exemplo aí, você estando debaixo de uma cachoeira, né, e você quer conversar com alguém, aquela água forte ali caindo, é muito difícil, né? Então, imagine ali as ondas, né, o mar agitado, era difícil conversar, ouvir algum, mas Deus, né, envia o anjo e Paulo, né, recebe essa mensagem assim, ó, e ele fala: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, amém? Fala: eu sou de Deus, amém? Você é de Deus. E ele fala também: de quem eu sirvo, esteve comigo. Fala: Paulo, não temas, importa que você seja apresentado a César, importa que você esteja lá. Então quer dizer, você vai chegar lá, não temas, está difícil aí, está ruim, mas você vai conseguir, porque eu estou garantindo a sua chegada lá. Mas é muito importante, querido, em meio à tempestade, você saber discernir, você saber reconhecer a voz de Deus sobre a sua vida, porque nos momentos difíceis, né, um exemplo estou citando às vezes lá na empresa, né, que os cortes e tal, a preocupação, as vozes se levantam, puxa, isso e aquilo e tal, vamos para isso, começa a levantar, e a gente começa a ouvir a voz dos homens, e o inimigo já se aproveita, e entra também no meio dessa conversa aí, e vai lançando coisas no nosso coração, na nossa mente, em que diminui a nossa fé, enfim. Então, quem você tem ouvido, quem tem guiado a sua vida nesse momento que você tem passado, isso é muito importante você reconhecer, e fala: Deus, eu não estou reconhecendo a sua voz, Senhor. Se o Senhor já falou comigo, por favor, repita, Senhor Deus, né? E se o Senhor não falou comigo ainda, acelera, né? Com todo respeito, mas fala: Senhor, acelera, porque quando eu ouço a tua voz, é isso que me garante, né, um final feliz, no nome de Jesus, amém? Então não importa, querido, as vozes, as mensagens de preocupação, de medo que tem chegado até você, né? Quando Deus falar com você, vai ser como a voz de muitas águas, né? Vai ser, não é apenas aquela onda que bate e volta, não, vai ser aquela voz ali que é contínua na sua vida, né? Mesmo que ele já falou uma vez só, mas fica vivo no seu coração, e na hora que você ouve um momento difícil, você ouve a palavra e você se depara com o inimigo, se depara com a preocupação, aquela palavra salta e você consegue até declarar aquela palavra sobre aquela situação, e você sai vitorioso no nome de Jesus, amém? E assim como nós já lemos o versículo 24, a nossa vida, né, assim como a de Paulo, estava ligado há um propósito, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, né? Essa situação aí também, querido, né, que você está passando, essa viagem longa, né, e difícil, faz parte, querido, né? Quando você ouve a voz de Deus, se aquieta nele, faz parte do propósito, né? Eu gosto de pensar assim: puxa, tem tantos países nesse mundo, né? Tem tantas empresas, tem tantas, né, coisas assim que a gente precisa, né? Um exemplo, igreja, mas eu estou aqui nessa noite, né? Você está aqui nessa noite, você está nessa cidade, você está naquela empresa, tem um propósito, amém? Embora seja ali um momento difícil, tem um propósito, você precisa entender, você precisa falar: Deus, o que eu faço? Qual que é o propósito? Porque isso é o que mais importa, né? O pastor Pito disse uma frase aí, né, no domingo passado aí, que aquilo que nós fazemos para Deus
permanece para sempre. E o propósito, nosso propósito ligado a Deus, é isso, querido, é fazer a vontade dele, né? Paulo estava ali numa embarcação difícil, mas ele estava indo em um nome de alguém que tem tudo, né? Que poderia, né, depois fazer grandes coisas, né? Assim como já estava fazendo na vida de Paulo, né? Então pensa aí, querido, nesse momento difícil que você está passando, qual que é o propósito desse negócio que está acontecendo, amém? E muitas coisas boas acontecem na nossa vida, mas aquelas que são marcantes, inesquecíveis, é aquelas que têm um gostinho de vitória, né? Que demorou, que você teve um trabalho, que você teve, né, um esforço para estar conquistando aquilo lá também, né? Imagine, querida, Paulo, depois que ele passou por isso aqui também, foi gratificante, querido, né? Eu acho que faz parte também aí, né, quando ele diz aquele versículo, né? Combati o bom combate, acabei, né, com a carreira ali, guardei a fé, né? Ele olha para os momentos ali de difícil, ele não olhou apenas para as questões que culpava ele, né? Ele não via lá Paulo o perseguidor, mas ele via Paulo ali enfrentando essas tempestades, tudo para a glória de Deus. Olha só, né? Então, queridos, não importa o que você faz aí, né, da nossa vida, no dia a dia, isso é muito gostoso, é muito bom, mas realmente o que fica marcado, né, é quando está ligado ao propósito, e esse propósito glorifica a Deus, amém? Então, enquanto o propósito não se cumpre, a história não termina na sua vida, amém? Importa que o propósito seja cumprido. Versículos 24, acabamos de ler, vamos ler do 33 ao 36, o tempo está curto. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos. Partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha só, então Paulo, ele não recebeu apenas aquela mensagem do anjo e guardou para ele ali, né? Ele ficou lá batendo no peito, falou: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, obrigado por essa mensagem, eu vou chegar lá até o final, glória a Deus, aleluia. Não, né? Ele transmitiu isso para o povo e ainda causou ali uma atmosfera boa, mesmo naquela tribulação que eles estavam ali, né? Que perrengue que eles estavam passando, né? Prisioneiros, mais de 200 pessoas, e Paulo consegue ali trazer um bom ânimo ainda, uma boa atmosfera para aquelas pessoas ali, né? Então o que eu quero dizer com isso também? Que outros contam e dependem, posso até arriscar essa palavra aí, e dependem da sua fé, né? Cito um exemplo aí, você, pai de família, liderança aí da sua casa, o sacerdote, né? Como nós aprendemos aí, precisamos ouvir aquilo que Deus tem falado para nós e transmitir, né? Para que realmente mudamos a atmosfera ali, o bom ânimo das pessoas que estão ao nosso redor e também, né, a atmosfera espiritual, né? Às vezes, voltando lá a falar da culpa, sim, querido, quando nós erramos, né, há uma semeadura ruim, há uma colheita ruim, sim, né? Mas também temos a palavra do Senhor em que nós podemos apegar e declarar sobre essa situação, né? Lembra lá, falando, né, de pecado aí, né, que realmente muda as coisas ao nosso redor. Lembra lá quando Adão e Eva, eles pecaram, né? Deus, ele chega até lá perguntando, né, como se não tivesse acontecido nada, mas lógico, né, que ele já sabia que o homem tinha caído, e
E ele pergunta, né, onde vocês estão, tal. E na hora da punição ali, né, da colheita, ele chama a Eva ali, e fala, você terá dores, né, quando ao ter parto. E ao homem, já estou dizendo que os homens são melhores, né, que as mulheres, mas havia uma responsabilidade ali sobre Adão, né, que quando ele erra, até a humanidade paga por aquele erro, né? Aí fala, puxa, Guilherme, então você falou para mim não ter culpa, mas parece que você está alimentando a minha culpa aí, né? Mas eu estou dizendo que para você ter zelo, para você ter cuidado, né, com os erros, com as coisas que você dá brecha na sua família, na sua casa, naquilo que você exerce a liderança, para que outras pessoas não venham pagar, né, as gerações não venham pagar por aquilo que você, né, misericórdia aí, talvez anda praticando, né? Jesus, quando ele se deparava ali com as pessoas, com os enfermos, ele curava e tal, mas ele batia nas costas, ó, não peca mais não, né? Vai e não peques mais, né? Para quê? Para que não haja, né, para que a pessoa não perca a salvação, enfim, amém, queridos? Então, outros contam e dependem da sua fé, amém? Então, hoje você tem recebido essa palavra aí, amém? Já começa praticando hoje, né, causando um bom ânimo na sua casa, para você mesmo, né, ministrando sobre a vida das pessoas, isso é muito importante, amém? Então, Paulo aí, exerceu a liderança ali, né, não foi omisso, quando recebeu essa palavra, e 276 pessoas foram poupadas, amém? Né? Então, essas pessoas foram poupadas porque Deus guardou, Deus é bom, né? Mas eu acredito no meu coração aí, porque Paulo estava nessa embarcação, amém? Então assim será na sua vida, querido, né? Que às vezes as pessoas estão achando ali que vai afundar, que vai morrer, o pior vai acontecer com elas, né? Estão enganadas, que Deus é sobre a sua vida e você pode sim mudar a atmosfera, né? E o ânimo daquelas pessoas lá do seu ambiente, né? Seja lá aonde for, amém, queridos? Estou quase encerrando, aguenta aí, aguenta firme, né? Mas continue fazendo o que é certo, versículo 30 ao 32, procurando porém os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair, né? Então Paulo foi lá bonitão, ministrou sobre o povo, transmitiu a mensagem do anjo, né? Até fez praticamente uma ceia ali, né? Que ele pegou o pão, deu graças, né? E o povo se alimentou e o ânimo voltou. Mas teve um povo ainda que na hora que via ali uma brechinha que pudesse sair daquela embarcação, daquele barco, já queriam fugir. E aí ele alerta, né? Paulo alerta ali, né, aos vigias ali, fala, ó, fulano ali está querendo fugir, né? Mas não era essa a mensagem que ele tinha, né? Ele falou, ele queria que as pessoas tinham que estar naquele barco ali para elas serem salvas, amém? Então continue, querido, fazendo o que é certo, né? Embora nessa situação que você está passando aí, ou algo que te feriu, seja dentro da igreja, que a igreja erra, né? Seja lá no seu trabalho, seja com os seus parentes, porque o inimigo ele vai sempre colocar isso no nosso coração e na nossa mente. Para que continuar fazendo isso? Se o reconhecimento nunca vai vir sobre você. Para que continuar fazendo isso, se isso, a fulano vai continuar fazendo tal coisa, né? Se engane, querido, né? Continue sim, fazendo o que é certo, porque isso vai ser bênção para a sua vida e para a vida das pessoas que estão com você no nome de Jesus, amém? E para encerrar aqui, versículo 44, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salva.
o navio já não era mais o mesmo, amém? Do jeito que eles entraram, do jeito que viram, de quem era o navio, não sei também, mas teve um prejuízo aí. O navio se perdeu. Mas Deus era o mesmo, amém? O navio não era o mesmo, mas Deus era o mesmo. E assim como ele disse a Paulo, que ele ia chegar e que ele tinha entregado aquelas pessoas ali nessa mesma proteção, nessa mesma cobertura, assim aconteceu, né? Uns em tábuas, outros em coisas do navio, olha só. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então eu não sei no que você está flutuando aí, não sei como que você está chegando aí, mas o que eu vejo também com isso, que eu não preciso, né? Talvez eles nem precisavam ali naquele momento mais do barco, né? O que garantia, o barco não ia garantir a chegada deles lá, mas o que garantiu foi a palavra de Deus, a confirmação daquele anjo ali, né? Através ali da vida de Paulo, realmente garantiu a chegada daqueles homens àquele destino, né? Paulo cumpriu o propósito dele e assim seguiu o final. Amém, queridos? Então, o barco aí talvez o Senhor já até despedaçou, não sei como tá, mas se há uma palavra de proteção, se há uma palavra dizendo, vai que eu vou te fazer chegar lá, confia, fica firme, aguenta firme até o final, que vai dar certo, é isso que você precisa, querido, e é isso que eu quero deixar, eu não, né? Que o Espírito Santo aqueça essa palavra no seu coração e que realmente você saia daqui cheio de fé, querido. Mesmo que você saia daqui, você não vê estrela, você não vê o sol, você vê aquele barco cheio de prisioneiro, aquela situação difícil, mas há uma palavra dentro de você hoje aqui nessa noite, e você pode seguir sabendo que vai chegar até o final do nome de Jesus. Amém? Você que acredita, fica de pé juntamente comigo. Aguente firme, querido, quando você não entende. Aguente firme quando dói. Aguente firme quando parece que já é tarde. Aguente firme até mesmo quando o navio quebrar. Amém? Feche os seus olhos. Ah, Deus. Não conheço, Espírito Santo, a história de cada um aqui, o momento que essas pessoas estão passando. Ah, Deus, mas nós queremos aguentar firmes, ó Deus, no propósito que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Deus, que nem tudo nos agrada. Sabemos que nem tudo é do nosso jeito, Senhor. Mas hoje nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos descansar em Ti, ó Deus. Olhamos muitas vezes para as nossas famílias, ó Deus, a quem queremos que sejam salvos rapidamente, mas o inimigo ainda insiste em mostrar para nós os pecados, insiste em mostrar para nós as correntes em que aquelas pessoas estão presas. Mas eu declaro sobre a minha vida, declaro sobre essa igreja, que essa situação, que aquela pessoa, que aquilo, ó Deus, que nós sonhamos juntamente com o Senhor, que o propósito que o Senhor tem para nós, não é aquilo que o inimigo tem mostrado aos nossos olhos. Estão por esse momento, o estar é passageiro, Senhor.
mas com os olhos da fé, Senhor, podemos ver, nós chegamos lá no final, e nós podemos ver a bênção, nós podemos ver a salvação, a transformação, podemos ver sim pelos olhos da fé, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, instiga-nos a chegar firmes até o final, Senhor. Aleluia. Faça a sua oração aí, querido, não fica olhando para mim. O som pode aumentar. Ore a Deus, fala: Deus, essa situação está difícil, me ajuda a resistir, a suportar, que eu não venha desistir murmurando, abandonando essa embarcação. Comece a orar, declare sobre a sua casa, declare sobre o seu trabalho, declare sobre essa igreja, que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Declare, querido, abra a sua boca, o inimigo quer que você fique calado, porque quando você fala, quando você profetiza, as situações mudam, as atmosferas mudam, as famílias mudam. Comece a declarar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Declaramos, ó Deus, a mudança do ambiente, da atmosfera em que nós estamos, que as pessoas e nós venhamos ter bom ânimo, Senhor Deus, diante das situações más. Ajuda-nos, ó Deus, a ter resistência, a aguentar firme esse momento em que nós estamos passando, pois vai passar. Os dias melhor vai acontecer, virá sobre as nossas vidas. O melhor do Senhor nós declaramos. Há promessas do Senhor sobre as nossas vidas. E se o Senhor prometeu, Pai, elas vão se cumprir no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.